que não vai aparecer hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer muito grande estarmos aqui juntos e podermos refletir, né, um pouco mais sobre o conteúdo aí da obra, né, da Ilma Passos Veiga, né, as dimensões do projeto político-pedagógico, né, os novos desafios da escola, que nós começamos na primeira parte na quarta-feira passada, e com muito prazer nós vamos dar sequência, né? Aproveitando aí para pedir para vocês, né, para compartilhar aí o link, compartilhar aí com os amigos, com os colegas, né, professores, porque esses nossos conteúdos e os conteúdos que nós estaremos trabalhando às quartas-feiras aqui, não tenha dúvida nenhuma que é para a gente refletir um pouco sobre as nossas práticas lá na escola, importantíssimo para os preparos, para o preparo, melhor dizendo, dos concursos públicos que vocês vão prestar na jornada de vocês, né? Então, são conteúdos importantíssimos. Hoje vamos finalizar, e lá no final da nossa live, nós estaremos aí conversando sobre, né, alguns aspectos importantíssimos que não podem faltar de jeito nenhum naquilo que diz respeito, né, à elaboração do projeto político-pedagógico. Então, aproveitem aí, deem o seu joinha na nossa transmissão. O nosso esforço aqui vai ser para corresponder ao máximo às expectativas de vocês. Compartilhem, se inscrevam, né? Na outra live que nós tivemos, no total foram mais de 350 visualizações da nossa live, o que é um número assim considerado excelente, porque a gente sabe que muitas pessoas só lembram de observar alguma coisa do lado pedagógico quando sai o edital de um concurso, né? E, evidentemente, 350 visualização em uma semana, né? E está disponível, inclusive, no YouTube, é bastante satisfatório. Em relação aos concursos públicos, né? Mais precisamente, que foi um dos questionamentos que teve no chat na quarta-feira passada, e conforme eu coloquei aí nos grupos, né? O de diretor de escola, conforme eu falei, eu estive conversando com o setor do RH da Secretaria da Educação, mais precisamente com o Rafael, e ele me confirmou que, né, a administração está fazendo um levantamento, né, sobre a questão orçamentária para a elaboração do concurso público, né, para diretor de escola. Uma das linhas é essa, e outra é uma análise aí, de repente, com o que está acontecendo em outros sistemas de ensino, onde o cargo de diretor de escola não é por concurso público. E se, né, optarem pelo concurso público, porque a lei fala em concurso público, né, ainda é para ser esse ano. Então, todo o esforço, toda a dedicação, volto a repetir para vocês, quando eu fiz concurso para diretor de escola e, como consequência, para supervisor escolar, eu estudei 3 anos, né? E, num concurso público, consegue uma boa classificação aqueles que estudam e não deixam apenas e tão somente para estudar em cima da hora, naqueles 2 meses, naqueles 45 dias da publicação do edital, para a realização da prova. Em relação ao concurso de PEB, né, PEB 1, para a Prefeitura de Guarulhos, até abril o edital tem que sair, e deve sair, né? Num primeiro momento, o que foi me passado também nessa conversa é que a banca examinadora é a VUNESP, que é a melhor banca examinadora, que não fica dando tiro no escuro, que coloca uma bibliografia no edital e cobra aquilo sem ficar se preocupando com o que está escrito lá na lua,
sabendo que nós temos uma realidade prática que se chama educação, que acontece todos os dias. Então, é para sair, né, até abril, né, o edital do concurso, e nós aqui da Nova Opção Concursos, assim como nós fizemos em São Paulo, para os cursos, ou para o concurso de Educação Infantil e Fundamental 1 lá, né, na Prefeitura de São Paulo, assim como Fundamental 2 e Ensino Médio, nós estaremos, né, lançando o curso preparatório. E o nosso curso preparatório, ele né, conforme nós estamos apresentando essas aulas aqui, né, é dessa forma. Para quem, evidentemente, está inscrito ou vai se inscrever no nosso curso, nós disponibilizamos com antecedência o material que eu utilizo para explicação, e aí, claro, os alunos podem fazer a impressão, podem fazer a sua própria apostila, conforme nós vamos disponibilizando os materiais, fazendo as anotações. Então, as nossas aulas, né, e diga-se de passagem, são excelentes, né? Se vocês estiverem aí ouvindo cachorro latindo, eu só tenho 4 cachorros aqui, que eles também, volta e meia, querem dar o ar da graça, então é participação também, né, pessoal? Mas nós estaremos oportunizando um preparo e, né, claro que né, até o final da semana a gente tem aí a prerrogativa de lançar o curso preparatório para PEB 1, mas nós continuaremos com as nossas aulas, né, às quartas-feiras, e lembrando a vocês que o que estará na bibliografia de PEB 1 para o concurso de professores em Guarulhos, tendo o concurso para diretor de escola, 70% da bibliografia será contemplada no mesmo curso. Então, né, nós estaremos lançando, mas, né, sempre fazendo aí a solicitação para vocês, né, se inscrevam, compartilhem, incentivem os colegas de vocês a participar aí das nossas aulas, das nossas reflexões. Na última aula, nós começamos essa obra importantíssima, uma obra extensa, complexa, e eu tinha feito uma programação, né, e nós chegamos na metade da obra, aonde nós buscamos, num primeiro momento, só vou fazer aqui uma retomada para a gente, né, dar sequência a partir, né, da segunda parte. Né, nós iniciamos lá fazendo uma reflexão sobre o projeto político-pedagógico na referência da LDBEM, lá nos artigos 12, 13 e 14, né, da LDBEM. O artigo 12 é que coloca sobre a necessidade e a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino construírem a sua proposta pedagógica, o seu projeto político-pedagógico, que é a mesma situação, só muda, né? É um jogo de palavras, mas é o mesmo documento, então, prerrogativa da escola. No artigo 13 da LDBEM, que fala sobre as incumbências dos professores, está lá muito bem claro a incumbência de participar da elaboração do projeto político-pedagógico, porque no item seguinte, lá da LDBEM, coloca que o professor precisa participar da elaboração do projeto político-pedagógico porque a sua proposta, o seu planejamento, né, o seu plano deve estar em consonância também com o projeto político-pedagógico. E o artigo 14, ele vem fazer uma referência aos sistemas de ensino, de oportunizar a participação de todos os profissionais, justamente, né, na elaboração do projeto político-pedagógico. Então, completamente amparado pela LDBEM as nossas discussões. E aí nós iniciamos, né, conforme eu falei para vocês aí, né, eu estava aqui lembrando de cabeça, né, mas estava aqui no primeiro slide, né, para nós entrarmos aqui no projeto político-pedagógico de Ilma Passos Veiga, onde ela vem aqui definir o porquê que é importante, qual é o objetivo do documento, né, do PPP, Projeto Político-Pedagógico. Ela vem aqui balizar as nossas discussões, trazendo como referência que o projeto político-pedagógico nada mais é do que o documento que orienta todas as práticas existentes dentro da escola. E quando ela fala isso,
ela está dizendo assim: tudo aquilo que nós respiramos dentro da escola deve estar contemplado dentro do projeto político-pedagógico. Se nós temos, e hoje mais do que nunca, o desafio da educação especial dentro das nossas escolas, né? O desafio de nós apresentarmos e lutarmos por uma educação de qualidade, até mesmo, né? O atendimento de como será feito e disponibilizado a essas crianças tem que estar contemplado no projeto político-pedagógico. Isso nós vamos ver lá no final da nossa explanação. Então, observem que quando nós pegamos como referência aquilo que a Ilma Passos Veiga, ela vem dizer, vem trazer, ela vem falar assim, ó, né, como se fosse para o cristão, é a Bíblia, é o referencial de tudo aquilo que deve acontecer dentro da escola. Claro que nós temos um currículo que muitas vezes ele vem elaborado pelas secretarias de educação, mas nós não podemos nos esquecer que a LDB, ela destina parte daquilo que acontece na LDB, dentro das escolas, né, como a parte diversificada do currículo, né? Por quê? Porque é em consonância à realidade onde a escola está inserida, dentro da cultura que a escola está inserida, que há necessidade de, evidentemente, nós construirmos um currículo que seja, né, e que oportunize a educação de qualidade. Então, é o documento orientador, conforme nós vimos em Ilma Passos Veiga. Tenho certeza absoluta que vocês não vão esquecer isso. E ainda ela fala, né? É um documento orientador, mas tem que ser simplesmente com a vontade do diretor, do supervisor, do secretário de educação. Não, ele deve ser construído de forma participativa por todos aqueles que fazem parte direta e indiretamente do contexto escolar. Então, significa todos os funcionários, o professor, o diretor, o coordenador, né, o auxiliar lá da cozinha, o auxiliar da limpeza, né, o atendente, o agente da escola, os pais, os alunos, todos devem fazer parte, né, dessa construção do projeto político-pedagógico da escola. E aí uma Passos Veiga, ela vem referenciar isso. Por quê? Para contemplar o princípio norteador da educação que está pautado dentro da gestão democrática como princípio, né, que não tem negociação. A gestão democrática ela deve ser o norte de tudo aquilo que evidentemente acontece dentro da escola, para que dessa forma nós tenhamos aí a participação efetiva de todos aqueles que fazem parte, direto ou indiretamente, do contexto escolar. Essas situações nós refletimos, né? Vimos também que aí uma Passos Veiga, ela vem trazer aí, né, o princípio da responsabilidade, né, compartilhada, e eu sempre falo isso, pessoal, viu? Não é apenas um jargão. Eu utilizo isso em todas as minhas orientações com relação às minhas escolas. Participo ativamente do dia a dia, da hora atividade, da sala de aula do professor, né? Participo ativamente das perspectivas que nós temos, né, dentro de sala de aula, e eu sempre falo, né, quando nós compartilhamos as responsabilidades, quando nós dividimos as responsabilidades, o fardo não se torna tão pesado. Ele só se torna pesado quando nós, pela nossa irresponsabilidade, que muitas vezes nós temos, nós delegamos simplesmente para que o outro assuma toda a responsabilidade. E educação, a própria LDB coloca, é dever do Estado e da família, né? Se é dever do Estado e da família, dentro desse princípio da responsabilidade compartilhada, ninguém está fora. E essa não é uma responsabilidade unicamente do professor que está lá dentro da sala de aula, muitas vezes buscando alternativas e estratégias para sobreviver, né? Desculpe estar falando isso, mas eu sou um cara muito pé no chão, pessoal, né? Muito pé no chão, e eu observo as coisas, eu faço a minha reflexão,
e eu sempre me orgulho de fazer. Eu sou filósofo por natureza, né? A minha primeira formação é filosofia, e eu não posso, de maneira alguma, entender uma determinada realidade, e essa realidade é dentro da educação, sem que nós dividimos responsabilidades. A responsabilidade é do supervisor escolar, é do sistema, é do diretor, é do professor, são de todos aqueles que fazem parte lá da escola e também da família. E a família não tem que participar só no dia de ir buscar o leite, no dia de ir buscar, de repente, uma cesta básica, conforme outrora, né, se distribuía, né, quando estávamos aí na situação mais de calamidade com relação, né, à pandemia. Então, princípio da responsabilidade também compartilhada também, né, a Ilma Passos Veiga vem trazer para a gente refletir dentro daquele planejamento, não tenha dúvida nenhuma que deve ser respaldado pela participação efetiva e coletiva, né, de todas as pessoas. Também nós vimos lá, né, na última aula, na quarta-feira passada, né, a construção da identidade e o que se exige, né, dentro da construção da identidade da escola, dentro da construção da cara da escola que nós queremos, né, o que se exige, né, sempre fazendo referência à participação, e quando a gente fala participação, abrindo o leque, né, para fortalecer, para buscar caminhos, para somar, né, não só mais um, mas efetivamente participando para se construir, né, o projeto, ouvir a ser da escola, a partir de uma realidade que nós temos, planejar uma escola que venha garantir aquelas 3 finalidades que estão lá no artigo 2º, se eu não me engano, da LDB, né, que coloca lá as 3 finalidades: o preparo do cidadão enquanto cidadão, o preparo da pessoa enquanto pessoa e, evidentemente, preparação para o trabalho. Então, essas 3 finalidades que já caíram em inúmeros concursos públicos, né, colocando lá quais são as finalidades da educação: pleno preparo da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, esse projeto a vir da escola é uma escola de qualidade que atenda, evidentemente, os anseios e os desafios de se viver em sociedade, essa sociedade que nós vivemos todos os dias, né? Então, também nós vimos aí toda o referencial da Ilma Passos Veiga, nós colocamos e também chegamos nesse slide, aonde, né, para a construção do projeto político-pedagógico, há necessidade, na visão da Ilma Passos Veiga, de uma participação efetiva, né? Claro que ela faz menção às propostas educacionais do sistema, mas ela vem, evidentemente, dizer assim, ó, né, a escola tem que necessariamente oportunizar que todas as pessoas possam participar. E aí, eu lembro quando nós estávamos trabalhando com o curso em preparação ao concurso de São Paulo, que uma das alunas, a Raquel, inclusive, ela falou assim, né? Não sei se a Raquel, de repente, ela está aí, porque eu também disponibilizo aí os convites para todas as pessoas, inclusive para os, né, os alunos que estiveram conosco naquela jornada. A Raquel falou assim, no concurso anterior, eu errei uma questão, porque tinha lá uma questão mais ou menos dizendo assim, o aluno do 5º ano, ele pode participar, né, do projeto político-pedagógico, do Conselho de Escola. Claro que pode, pessoal. Do Conselho de Escola ele só não pode assinar onde diz respeito lá às responsabilidades financeiras, mas ele tem que participar, o aluno tem que ser ouvido, o aluno com 0 ano está lá, se ele for falar, ele tem que ser ouvido para a construção, né, do projeto político-pedagógico, porque a escola ela está se configurando a partir daquilo que é uma necessidade também dos alunos. Então, a Ilma Passos Veiga, e ela vem falar assim, na construção do projeto político-pedagógico é necessário, né, o conhecimento teórico para balizar a prática, né? A nossa prática, quando ela é fundamentada, né, nos referenciais teóricos,
ela é fortalecida. Ninguém vai chegar apontando o dedo para ti. Ninguém vai falar assim, mas eu acho, né? Quando a gente tem, né? Por isso que os nossos cursos são assim como eu estou falando, pessoal. Quem é a primeira vez que está nos acompanhando, a gente trabalha. E muitas vezes eu recebi inúmeras mensagens, que inclusive tem nos prints nossos aí, pessoal falando assim, nós tinha uma ideia de curso, né, online, mas, né, o curso de vocês é completamente diferente. Inclusive, teve uma participação na última quarta-feira de uma colega que estava participando aí, que ela falou assim, dinâmica legal, metodologia legal. E é assim, pessoal, a gente tem que se balizar nos procedimentos teóricos, nos direcionamentos teóricos, para fundamentar a nossa prática. Aí a gente tem argumentação, né? E aí uma Passos Veiga, ela vem falar assim, nós precisamos ter, né, um conhecimento teórico para fundamentar a nossa prática. Eu comecei falando de projeto político-pedagógico na referência da lei, né? Quando eu falo que a escola é um lugar de garantia de direitos, é porque está na lei, pessoal. Porque a educação é um direito público e subjetivo. Significa que ninguém pode cercear. Outro dia eu falei numa escola para o pai, eu falei assim, inclusive o senhor, como pai, o senhor não pode impedir que o seu filho esteja participando das atividades dentro da sala de aula, dentro da escola. E olha que muitas vezes a gente observa no dia a dia, no acompanhamento das nossas escolas, atividades maravilhosas acontecendo, o professor se planejando, a escola se planejando para oportunizar o melhor possível e, de repente, agora eu vou falar a verdade, alguns pais, algumas mães, por preguiça, de repente, de levantar cedo, não levam o seu filho lá para a escola. Quem está impedindo o direito público subjetivo é o papai e a mamãe, que foi irresponsável. Quando o professor prepara, a professora prepara um acolhimento para o aluno, lá nos 30 minutos iniciais da aula, e aí chega lá a criança, 7h30, 7:45, meia hora atrasado, 45 minutos atrasado. O que a diretora vai fazer? Vai impedir que a criança entre na escola? O professor vai impedir? Olha aqui, pessoal, lei. Criança, ela não paga pela irresponsabilidade do pai. Se ela chegar, mas o supervisor, estou falando que é lei, pessoal. É direito público subjetivo. Claro que a direção tem que chamar o pai na chincha e falar assim, seu irresponsável. Claro que você não vai falar assim, senão o pai pode pular no pescoço, né? Mas tem que chamar na responsabilidade. Cadê a tua responsabilidade? Se o seu filho está aqui, o professor pega um trânsito, chega a 5 minutos, você está reclamando. Qual é a tua responsabilidade de trazer o seu filho no horário de início de aula, né? Então, a criança chegou atrasada, ela vai entrar na escola. E não é porque, é bonzinho, coisa e tal. Não é isso, pessoal. A criança não pode pagar pela irresponsabilidade do pai, não pode pagar pela irresponsabilidade da mãe, né? E aí, quando a gente pega, pessoal, que o professor prepara um acolhimento nos primeiros instantes da aula e o pai resolve levar o filho 8 horas, 1 hora depois, quem impediu da criança ter o direito ao primeiro ponto importantíssimo do dia de estudo foi o papai, foi a mamãe, né? Então, quando a gente pega aí que a responsabilidade coletiva está falando assim, a escola tem que ter lá no projeto político-pedagógico algumas situações assim muito bem definidas com relação às responsabilidades e as responsabilidades das famílias. Porque se nós não construirmos o nosso documento que baliza a nossa prática e que ele esteja no dia a dia não engavetado, mas presente, revisitado a todos os momentos, nós estamos sendo fragilizados com relação a tudo aquilo que, né, a sociedade vem nos cobrar. Então, observem aí que tudo aquilo que, né, a Ilma Passos Veiga ela vem nos trazer, não é fora da realidade, pessoal, né? Quando a gente estuda a teoria, ela traz assim um fortalecimento para as nossas práticas, né? E aí ela coloca aí, que tem muitos os desafios para de repente nós construirmos
uma escola que ela deve ser democrática, porque é princípio, né, constitucional, inclusive, nós pegamos tanto na Constituição Federal, como pegamos na LDB, como pegamos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que sempre é norte de concurso público, e aí ela coloca lá, que muitas vezes a gente não gosta de ouvir isso, né? E que foi mais ou menos aqui que eu parei na última quarta-feira. Vencer o comodismo e o individualismo que tomou conta do universo educativo, né? Será que não existe muitas vezes uma acomodação lá dentro do universo educativo, ou por parte do sistema, ou por parte da supervisão escolar? Não tenho mais nada a oferecer, estou cansado. Aí lá na escola, de repente, não tem, de repente, né, a zona de conforto, né? Estou falando aqui, pessoal, porque ela cita essas questões. E é importante a gente refletir, porque tudo que ela quer é oportunizar reflexões, para oportunizar debates, para se efetivar uma educação de qualidade, né? Também ela coloca aí que é necessário e urgente desarmar as posições radicais que travam a participação coletiva, né? Aquelas estruturas ainda conservadoras. Lembre de Paulo Freire, pessoal, que nós já preparamos aí o documento todo especial de Paulo Freire lá para o nosso curso, lá, que nós vamos lançar até o final de semana, né? Lembrem-se, Paulo Freire, ele fala claramente, tudo aquilo que é tradicional, que tem uma serventia, ele deve ser preservado. O que nós precisamos é expelir da educação aquilo que é arcaico, aquilo que não traz mais e que não tem nenhuma finalidade de acontecer, mas que acontece, né? Então, Paulo Freire fala isso. Quando nós pegamos aqui a Ilma Passos Veiga, colocando assim, a desarmar posições radicais em todos os sentidos. Eu também, como professor, eu não posso cobrar que o diretor seja democrático se na relação, porque gestão democrática é também de sala de aula. De repente, eu, como professor, não sou nada democrático, né? E eu posso garantir para vocês, eu custei um tempo para entender o que significaria gestão democrática, porque eu, dentro do meu ambiente de sala de aula, eu também tinha que ter um perfil democrático de participação, de efetivação, né, do direito do diálogo do aluno, coisas que a gente não teve quando estudava não, né, pessoal? Né? Quem é mais ou menos da minha idade aí, chegando aos 50, né, a barba branqueando, né, sabe que não se conversava muito. Hoje, né, os professores, a gente observa os professores, né, um dos aportes do professor é o diálogo, isso é importantíssimo. Né? A gente chega nas escolas, muitas vezes, a gente observa o conhecimento que os professores têm de determinados alunos que são importantíssimos, né? Mas ela vem dizer assim, temos que desarmar posições, né, radicais que travam a participação. Quando eu, na minha estrutura, de repente, penso, a minha escola tem que ser do meu jeito. Normalmente, o pessoal fala assim, a escola é a cara do diretor. A escola tem que ser a cara da comunidade, do local onde ela está inserida. Ela tem que ser a cara dos professores, tem que ser a cara dos auxiliares de limpeza, tem que ser a cara, né, daqueles que trabalham lá brilhantemente para fazer a alimentação, né? Tem que ser a cara do aluno, tem que ser a cara de todos, né? Porque essa cara a gente significa, para nós aqui tem um sentido. A identidade da escola tem que ser assim. A identidade da escola tem que comportar as características de todas as pessoas. É um desafio grande? Claro que sim, né? Também ela fala assim, para se efetivar uma escola democrática, é necessário confrontar o pensado e o realizado, ou seja, o elaborado e o executado. Por que ela fala isso? Porque quando a gente recebe tudo pronto do sistema, nós só vamos ser executadores de tarefa, né? Pega José Contreras, brilhante, né? Professor espanhol, ele fala assim, quando o professor é bombardeado pelo sistema de tantas coisas para fazer que não sobra tempo para ele refletir. Paulo Freire também fala isso.
refletir sobre o que significa ter uma identidade docente, o que significa ser professor, ele só vai ter tempo para executar aquilo que foi elaborado fora do seu contexto, né? Mero executor. Perde-se, né, o perfil e a finalidade do professor consciente, crítico, participativo, né? Então, ela fala, é necessário confrontar. Quem é que está pensando o currículo? Quem é que está pensando tudo aquilo que precisa para que, evidentemente, as crianças tenham o direito de se desenvolver, né? E, dentro desse processo, acompanhar. É o professor. Por isso que eu também falei na última quarta e falo também, e o nosso querido Luquez também vai estar lá no nosso curso, né? Primeiro ato educativo é do acolhimento. Quando a gente só está lá para executar algo, a gente não olha para aquela criança que, de repente, né, está com sono, coloca a cabecinha em cima da mesa, né? No estalo de dedo está roncando. Aí você vai conversar com a criança. O que aconteceu, de repente, de madrugada lá em casa? O pai chegou embriagado, quebrando tudo, agredindo a mãe, agredindo a criança. E aí ele vai chegar com a cabecinha em perfeitas condições para aprender aquilo que está planejado, né? Por isso que Lucchesi fala, o primeiro ato educativo é o acolhimento, acolhe, que você vai ter informações precisas, é o diagnóstico preciso, né? Porque eu sempre falo nos meus cursos, a sala de aula não pode ser entendida como uma caixinha de fósforo onde todos os palitos são iguais e todos aprendem da mesma forma, né? Então, observem, pessoal, quantas reflexões, né? E os nossos cursos são cheios disso, viu, pessoal? Para a gente entender, para a gente se empoderar, para a gente dominar todas as teorias e empoderar a nossa prática. Fortalecer as ações a partir do respaldo teórico, numa visão de formação continuada. Aí eu pergunto para vocês, quando nós brigamos para não acontecer lá a hora atividade, o ATPC, pessoal, isso foi uma luta. É só pesquisar, pessoal. Está dentro da jornada do trabalho do professor, porque é direito do professor. Pega a LDB para ver. Formação continuada é direito. Quando os professores participarem de alguns direcionamentos, quando eles participarem de sistemas que não oportunizam a formação continuada, e de repente, muitas vezes, ele é podado, mandado embora, porque ele não foi preciso, e ele começar a alegar na justiça que por falta de formação continuada ele foi prejudicado, isso teve uma consequência para cima dele, as pessoas vão pensar de modo diferente o que significa formação continuada. Mesmo na escola particular, pessoal, tem que ter formação continuada. A gente só consegue vencer os desafios, por exemplo, a tecnologia, que pela pandemia nós tivemos que se inventar, não reinventar, inventar um novo jeito de dar aula. Era necessário o quê? Acontecer a pandemia para entender que a tecnologia tem que entrar na educação, formação continuada. Só que está acontecendo isso? A formação continuada nas escolas? Qual é a qualidade disso? Então, a hora atividade, o ATPC, é direito seu. É luta, pessoal. Só foi colocado dentro da jornada de trabalho do professor, né? Porque aconteceram lutas. Então, o respaldo teórico, porque significa o quê? Que há formação continuada. Os ATPCs, as horas, atividades, elas têm que ser formativas. Já pensou vocês aí participando de uma escola com 5, 6, 10 slides aí de cada autor que vem falar da educação para estar, né, comparando com a prática? Olha, ele está falando isso. Nós temos uma realidade. Será que isso pode nos oportunizar uma reflexão para a gente pensar algo diferenciado? Você precisaria, de repente, quando for fazer um concurso público, se debruçar em cima de livros, de estudos e assim por diante, se isso fizesse parte da rotina do dia a dia, né? Então, imagina, pessoal, formação continuada é direito, não é dever, é direito, né? É dever do sistema, inclusive com remuneração.
Que bom se fosse justa, né? Mas tudo bem, isso é outra questão. Extrapolar a mera transmissão do saber como se essa fosse a maior razão da escola. O que ele está falando aqui? Aqui a Ilma Passos Veiga, ela vem assim, em consonância ali com Paulo Freire, quando ele critica a educação bancária, né? O tempo já foi que o professor sabia tudo, dominava todo o conhecimento, vinha com o conhecimento pronto e vomitava, desculpa a expressão, na cabecinha do aluno, né? Isso para ela é mera transmissão. O conhecimento ele é construído. O conhecimento ele tem que ser valorizado a partir do conhecimento prévio do aluno, aquilo que o aluno já sabe para dar um passo adiante. Então ela coloca que uma gestão democrática ela tem que ser dialógica, porque o professor tem que dialogar com todos e também com os alunos, né? Claro que vocês aqui poderiam falar assim, Joel, por favor, né? A gente tem uma realidade, eu sei da realidade, pessoal. Mas são os desafios que vêm se apresentando. Nós ainda estamos em processo de construção do projeto educacional brasileiro, né? A LDBEM foi proclamada em 1996. Faz pouco tempo, né? Tem muita coisa que ainda não está sendo efetivado na prática. Mas, enfim, aí uma Passos Veiga vem aqui colocar os desafios para uma escola, né? Para uma escola, né, democrática. Autonomia da escola e os enfoques e dimensões. Supor que a intervenção transcende a escola e intervir é algo de responsabilidade coletiva, né? Quando se fala em intervenção coletiva, é porque todos têm que participar, né? A intervenção coletiva responsabiliza, sim, o supervisor escolar pela aprendizagem do aluno. Responsabiliza, assim, o diretor de escola pela aprendizagem dos alunos. Responsabiliza o sistema, porque é muito fácil a gente apontar o dedo para quem está dentro de uma sala de aula e dizer assim, os seus alunos não estão aprendendo, né? Se não estão aprendendo, quais são os motivos, né? Quais são as responsabilidades? E as responsabilidades de todos, né? Não de um apenas. Supor que os melhores resultados institucionais dependem de uma organização do trabalho. Um trabalho organizado para Ilma Passos Veiga é tudo, pessoal. É tudo, né? Ela vem dizer o trabalho ele tem que ser organizado, ele tem que ser construído coletivamente, aonde as pessoas possam olhar no olho um do outro e dizer assim, ó, tem situações aqui que nós vamos precisar rever. Vamos ter que rever o planejamento, vamos ter que rever aquilo que nós estamos fazendo, que lá atrás nós imaginávamos que era de uma forma, só que no transcorrer do caminho nós temos uma argumentação, nós temos uma materialidade que diz assim, nós temos que parar e replanejar. Isso é pecado? Claro que não, pessoal. Isso só acontece em equipes, em comunidades educativas que são maduras, aonde não tem uma discussão, não tem eu não converso com fulano porque eu não concordo com as ideias dela. Você não precisa concordar, respeita, né? O coletivo, ele tem esse grande privilégio de discutir ideias, porque lá na LDBEM também está lá, pessoal, né? Que não existe uma ideia, uma forma só. Existe uma infinidade de situações. E nós só vamos organizar o trabalho quando nós tivermos, né, o álibi, nós tivermos a autonomia de concordar, de discordar, mas a discordância não para arrumar confusão, pessoal. Não para ocasionar a Terceira Guerra Mundial. A discordância é para todos crescerem, né? Quantas vezes, pessoal? E, olha, não foi uma só. E não é uma só. Que muitas vezes a gente, na supervisão escolar, a gente vivenciando situações, a gente tem um posicionamento, depois a gente pensa, pô, mas eu poderia ter feito diferente. Eu deveria, de repente, ter ouvido algo que estava sendo falado e eu não quis ouvir, né? Ah, por quê? Porque eu tenho que saber tudo? Pessoal,
Dia que chegar alguém para vocês e falar assim, eu sei tudo, pode ter certeza, escreva e nunca esqueça o que eu estou falando. Está querendo esconder os seus demônios, desculpe a expressão. Os demônios é a insegurança de alguma coisa, né? Chegar, eu sei tudo, ou muitas vezes não fala, mas as suas expressões corporais, né? Narizinho empinado, quer mostrar que sabe tudo. Está escondendo, né? Grande insegurança, né? Para que de repente não seja questionado, né? Sempre falo isso nas minhas escolas, né? Se um dia eu chegar aqui com a soberba de que eu sei tudo, pode ter certeza que eu estou querendo esconder alguma coisa para não ser questionado. Isso, pessoal, é organização de trabalho, discussão, busca de entendimento, discordância de ideias, né? Mas nunca pela desonestidade, porque nós temos a responsabilidade educativa e nós só vamos ser responsáveis se nós agirmos, né, de forma honesta. Nós só vamos cumprir com as finalidades da educação, né, conforme a LDB, pleno preparo da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, se a nossa ação, se a nossa atitude, ela for uma atitude honesta. E supor que as novas exigências requerem fundamento técnico e profissional qualificado, né? Parece que ela escreveu isso principalmente para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Essa obra não é de hoje, pessoal. Já faz algumas décadas que ela escreveu, né? Precisa fundamento técnico. O que significa isso? Suporte. Olha a pandemia, pessoal. Quantos de vocês aí tiveram que se reinventar ou se inventar para agregar, né? Quem tinha facilidade, quem tem facilidade, né? Foi um pouco mais fácil. Mas imagine para aqueles que tinham dificuldade, de repente, de ligar um computador. E se não fosse os filhos, né? Ou se não fosse, de repente, aqueles que têm muito para nos ensinar, né? Muitas vezes os próprios alunos ensinavam, né? Então, pessoal, fundamento técnico e profissionais qualificados. Por que profissionais qualificados? Sai da faculdade pronto? Claro que não, pessoal. Né? Profissional qualificado se dá na formação contínua. Aquela que é de responsabilidade do sistema tem que acontecer, mas também eu não posso esperar só pelo sistema. De repente eu preciso fazer, né, cursos e aperfeiçoamento. Vai servir lá para minha evolução funcional, ganhar umas porcentagem a mais, né? Beleza, mas também que sirva, né, para empoderamento de ações todos os dias e sempre. Então, profissionais qualificados. E aí, pessoal, se eu fosse contratado por uma banca examinadora para fazer uma questão relacionada a essa obra, as dimensões do projeto político-pedagógico de Ilma Passos Veiga, talvez, como diz lá no Paraná, lá no interior, né? Aliás, fiquei sabendo aqui, alguém me contou que a minha irmã Marta está lá no Paraná, o Jones, não fazem parte, não são profissionais da educação, mas estão assistindo. Que bom, hein? Olha o que eu estou aprontando aqui também, né? Então, eu ia amarrar o meu burro, talvez aqui, pessoal. E aqui, para quem está com a finalidade aí fazendo o seu acervo de resumo, isso é importantíssimo. Muita atenção. Porque a Ilma Passos Veiga, ela fala, o projeto político-pedagógico é o documento orientador, orienta todas as práticas. Só que a organização da escola tem que ser vista, pelo menos, em 3 situações. Pelo eixo administrativo, pelo eixo pedagógico e pelo eixo financeiro. Faltou um E aí, mas é financeiro, pessoal, né? Então, olha só que pergunta legal. De acordo com Ilma Passos Veiga, na obra Dimensão do Projeto Político-Pedagógico, Novos Desafios para a Escola, quais são os eixos, né, que ela coloca para fortalecimento, que é necessário, reflexão constante. São esses 3, pessoal. Normalmente se colocam o eixo administrativo e o pedagógico.
Claro que o financeiro está dentro do administrativo, mas nesta obra ela especifica de forma diferente. O eixo administrativo, nós podemos entender uma série de coisas. A administração dos recursos humanos, que são dos profissionais que estão trabalhando lá. Pode ser, de repente, né, vamos supor, cuidar, né, da estrutura da escola, em todos os sentidos. É um eixo administrativo. O eixo pedagógico é tudo aquilo que está focalizado e que é a parte mais importante, né, para Ilma Passos Veiga, é tudo aquilo que está dizendo respeito às aprendizagens. Se eu estivesse falando, de repente, com os professores lá do nosso tempo, e nós fôssemos os alunos, nós estaríamos lá conversando sobre ensino. Mas a parte pedagógica da maioria dos autores, a parte pedagógica, ela está centralizada e está focada nas aprendizagens. Por quê? Porque nós não somos profissionais prontos. Todos os dias nós temos desafios. Então, o aluno aprende, o professor aprende, o diretor aprende, o supervisor escolar aprende. Então, é dentro de um universo de aprendizagem para garantir o direito de aprender de todos, em especial dentro da sala de aula do aluno. Todas as ações, pessoal, do eixo administrativo, da parte administrativa, da parte pedagógica e da parte financeira, elas estão a serviço da aprendizagem dos alunos. Então, o eixo administrativo, o eixo financeiro, ele está a serviço do eixo pedagógico, né? Como é importante a gente entender o que o autor vem dizer, porque a escola só existe, pessoal, para configurar e garantir o direito de aprender de todos os alunos. Então, as verbas, elas existem para fundamentar o direito de aprender. Quando eu falei para vocês, se o aluno de vocês chegar lá 8h15 da manhã, né? Você vai ficar chateado, claro que vai. Mas a culpa não é da criança, a culpa é do pai. Porque nós temos aí um direcionamento do acesso e permanência, né? O eixo pedagógico é para garantir o acesso e a permanência com qualidade das crianças dentro do universo educacional. Eu só sou supervisor escolar porque existem escolas, e muitas escolas, porque tem muitos alunos. Eu só sou professor porque tem muitos alunos, porque se não tivesse, não haveria necessidade de ser professor. Muitas vezes a gente esquece isso, né, pessoal? Né? Então, o eixo financeiro, claro que sim, pessoal. É o controle das verbas, no que é prioridade lá na escola, né? A prioridade, o que significa de repente, né? E aí eu falo sempre para as pessoas, tem que participar do conselho escolar, pessoal. Não adianta reclamar, mas o diretor arrumou lá uma situação lá que poderia esperar para amanhã, no entanto, lá dentro da minha sala, que está, né, temos lá com 40 graus de calor, 45, não foi comprado. Mas você participou do conselho escolar? Conselho escolar, pessoal, vota, delibera sobre aonde vão ser, né, gastos as verbas. Não basta a gente só ser aquele excelente profissional como vocês são, dentro da sala de aula, tem que participar. Participar é incumbência do professor, é estar lá discutindo, né? Então, o eixo administrativo, que é administrar a escola como um todo, e o eixo financeiro, que é o controle, o gasto das verbas, que inclusive tem que ser, né? Não sei se vocês sabem, mas se chegar lá 10 mil reais para o diretor e o diretor gastar aquilo sem a referência, né? Sem a autorização, sem a deliberação do conselho escolar, que não vai lá pautado, inclusive, pelos orçamentos, chega na prestação de contas e ele tem que devolver o dinheiro, mesmo que ele fez um benefício para a escola, né? Mas existem meios, instituições dentro da escola que oportuniza a participação. É lógico, hoje nós vivemos uma realidade completamente assim pesada. Tem professores que têm que acumular cargo,
sai de uma escola correndo para outra e não tem tempo, de repente, para participar de uma reunião. Mas tem professor que pode participar e não participa. Então, pessoal, ó, guardando isso, são 3 eixos para a organização do projeto político-pedagógico que tem que ter, assim, uma referência enorme, enorme, né? O eixo administrativo, né? Quantos professores nós temos? Temos 5 professores para 10 salas de aula. Opa! Né? Como é que nós vamos resolver isso se o sistema não oportuniza professores? Hã? É administrativo, porque nas escolas públicas, o próprio conselho escolar não tem autonomia na contratação de profissionais. É o sistema, mas o sistema tem que oportunizar que tenha profissionais em número adequado às necessidades da escola. Tudo isso, pessoal, para focalizar no eixo pedagógico, né? Nos projetos que a escola vai desenvolver. Projeto político-pedagógico sem projeto não é projeto. Aliás, na próxima quarta-feira vamos trabalhar aqui. Eu vou escolher, eu tenho muitos trabalhos já prontos, né, pessoal? Trabalhar um autor aí que trabalha sobre a importância do projeto no dia a dia da escola, porque a escola é movimento, projeto é movimento, né? De repente, quando a gente trabalha no projeto, e aí tem que ter responsabilidade de todos. A escola, né? A escola é uma instituição em movimento sempre, né? Eu sempre falo, ó, não é porque eu passo na frente de uma sala de aula, que tá todos os alunos lá quietinho, né? Nem olha para o lado, que ali é a melhor aula que pode ter. De repente, é onde está o movimento do aluno, o aluno sendo o sujeito protagonista, César Cole, né? César Cole fala que o aluno tem que ser o sujeito protagonista, ele tem que construir conhecimentos juntos, né? Então, quando de repente tem uma movimentação na sala, não é, tá uma bagunça. De repente tem sentido dentro daquilo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a educação infantil, característica da educação infantil, a fundamentação, as interações e as brincadeiras, porque é no lúdico que a criança vai se desenvolver. E aí eu chego lá, de repente, um molequinho de 4 anos lá, não pode nem se mexer. Eu lembro da professora Jupira, de matemática, lá de Renascença, no Paraná, que eu tentei, pessoal. Mas eu acho que foi a única professora que eu não consegui colar, viu? Veinha, complicada, viu? Porque a gente não podia fazer assim, pro lado, que ela já vinha em cima, né? Tipo assim, perdeu o que ali? Não podia olhar pro lado. Em prova, em aula, né? Eu aprendi grande coisa? Não. Agora, lá no ensino médio, com o professor José Sagmeister, um alemãozão, que quando você olhava para ele assim, meu pai do céu, assim, se esse cidadão abrir a mão para pregar no meu ouvido, ficou 3 dias e 3 noites rodando. Mas o homem era um ator na frente lá. O homem se transformava, né? Explicava, e aí, como consequência, não só passei a gostar também de matemática, como de física, né? Então, tudo isso, pessoal, para balizar o pedagógico, os projetos desenvolvidos aí, vamos fazer um projeto, não tem verba. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo. Cadê as parcerias? Hã? Cadê as parcerias? Tem alguma situação em lei que proíbe parceria? Ah, de repente tem um bairro lá que tem um supermercado, tem uma empresa. A escola não conversa com o supermercado, não conversa com a empresa. De repente o pessoal está lá doido para, né, investir uma verba, para colaborar. O conselho de escola, o diretor não pode fazer sozinho, pessoal. Não pode fazer sozinho. O diretor, ele é um dos membros do conselho. Mas quando o conselho fala assim, não, vamos buscar meios, eu quero ver o sistema, eu quero ver o supervisor, não pode isso, né? Não pode. Eu acho que é o que está carecendo na educação, é essa participação efetiva da sociedade para as coisas acontecerem. E olha que tem empresas, pessoal, que gostam de participar. Feliz a escola que busca parcerias para fora do contexto do sistema, esperando verba do governo federal, esperando verba do governo do estado, esperando verba do sistema municipal, né? Porque
pessoal, as verbas que vêm não são suficientes e a gente sabe disso. Então, todos esses eixos, eles, né, são fundamentados por Ilma Passos Veigas, mas um em especial, é o pedagógico, porque é o pedagógico que dá vida à escola. É o pedagógico e por causa da aprendizagem, do direito de aprender, que nós, graças a Deus, somos profissionais da educação. Então, guardem isso, pessoal. Eixo administrativo, eixo pedagógico e eixo financeiro é o que a Ilma Passos Veiga faz, né, referência. Aí ela vem especificar no eixo administrativo, né? O que ela fala sobre o eixo administrativo? Que inclusive eu coloquei aí, que também está muito diretamente ligada à organização e estilo de gestão. Existem gestões de escola que utilizam a democracia simplesmente como um jargão para legitimar atos arbitrários. Mas existem gestões, né, administrativas na escola que são completamente democráticas, que há, evidentemente, né, o diálogo, a conversa. Dentro do eixo administrativo, isso aqui é importante, né, ela vem falar sobre as características e formas de gerir o espaço educativo. Quando ela fala em gerir o espaço educativo, também dentro da sala de aula, hein, pessoal? Né? Então, é a forma pela qual o ambiente educativo ele está organizado, né? Ele oportuniza a participação, ele oportuniza o diálogo, ele oportuniza o debate, ele oportuniza a discordância ou a concordância de ideias. Então, é a forma pela qual a escola está organizada. É, basicamente, o controle normativo e burocrático, né? O que ela vem dizer quando ela fala isso, né? É a parte administrativa. Ó, 7 horas vai dar o sinal, hein? Isso é uma burocracia que está contido na parte administrativa da escola. Para organizar o quê? O pedagógico, né? Vejam só como eu falei anteriormente, para Ilma Passos Veiga, o eixo administrativo, o financeiro está para trabalhar, para servir o pedagógico. Então, todos os controles normativos e burocráticos, eles também devem estar a serviço do pedagógico. Também, né, diz respeito à reflexão e à racionalidade operacional interna. Como que nós vamos organizar o universo educativo? Para ter como grande objetivo atender e oportunizar o direito de aprender de todos os alunos. Então, o eixo administrativo, ele está a serviço da organização interna da instituição educacional, né? Ela é responsável pela administração de pessoal, né? Ah, quantos professores eu tenho para começar o dia da manhã? Essa hora, muitos diretores estão preocupados. Ou amanhã, né, eu tenho 2 ou 3 professores doentes, eu tenho um professor que de repente vai precisar fazer um exame e eu não tenho profissional para substituição, né? O eixo administrativo aqui, pessoal, administração de pessoal. Ah, eu tenho lá o cozinheiro, tenho 3 na escola, 2 entrou em licença, 1 vai ter que dar conta para, de repente, atender 300, 400 crianças. Então, é a preocupação, é o direcionamento, né, da administração, né, do pessoal. A administração de materiais também é um eixo administrativo, embora a aquisição depende do eixo financeiro. Eles se entrelaçam. E o controle de natureza social significa o quê? Controlar a pequena, grande sociedade que existe dentro da escola. As normas, as regras, aquilo que deve ser, os combinados, claro, pautados pela lei, é para ter um controle de ordem social. Social é quando nós estamos na interação com o outro. A nossa relação ela é social. Então, o eixo administrativo na concepção de Ilma Passos Veiga é justamente, né, oportunizar uma organização interna para que seja possível, né, o trabalho, né, em equipe, o trabalho, né, de todos aqueles que estão lá e que têm as suas incumbências
para fazer o universo educativo acontecer. E não só o professor, né? Especialmente o professor, claro, porque quem faz a diferença no contato com o aluno, no dia a dia com o aluno, é o professor, né? Em outros países, em países desenvolvidos, no Japão, por exemplo, professor é a figura mais importante que existe. Um dia nós vamos chegar a isso, né, no nosso país. O dia que os nossos representantes políticos entenderem que educação é investimento e não é gasto. Porque se eu quero uma sociedade diferente da que nós estamos aqui, passa por um investimento. Só que, de repente, para dar 2, 3, 5% de aumento do professor, não pode. Mas, de repente, o presidente, os deputados, os governadores, né, os deputados estaduais, os prefeitos, aí pode, né, mas o professor não pode. Então, se nós quisermos uma sociedade transformada, né, e aqui eu lembro de Nelson Mandela, né, um dos meus grandes ídolos, né, Nelson Mandela, a educação é só pela educação que se transforma uma nação. Então, quando nós tivermos, né, o compromisso dos nossos representantes políticos de efetivamente investir em educação e entender que educação é investimento e não gasto, porque se eu quero um cidadão, eu tenho que investir nesse cidadão. Se eu quero um cidadão preparado, se eu quero um cidadão responsável, não tenha dúvida nenhuma que eu tenho que investir em educação. Então, esse é o primeiro eixo de organização administrativa. O eixo pedagógico, e aí eu fiz questão, pessoal, de colocar, que aí uma Passos Veiga, ela trabalha o eixo pedagógico como a identidade, né? A construção da identidade da escola e a grande missão da escola, né? Que está focado no processo, na qualidade, em referência ao ensino, a qualidade do ensino, a qualidade da aprendizagem. Por isso que eu falei, os dois eixos, eles estão fundamentados, eles estão a serviço do pedagógico, porque é o pedagógico que vai criar, que vai formar, que vai oportunizar, né, a identidade da escola, né? Naquela escola há uma educação de qualidade. Naquela escola há um compromisso com o direito de aprender de todos os alunos, né? Nós estamos falando do pedagógico, né? Nós estamos falando daquilo que efetivamente acontece e que é a grande razão da escola. Aí vocês aí que estão me ouvindo, né? Aproveitem, né? Vou fazer o meu merchandising, né? Vai lá, pessoal, pô, vocês estão gostando da aula, vai lá e dá né? Clica lá no joinha pro YouTube, entender que vocês estão gostando aqui das nossas aulas, né? Aliás, as nossas aulas nos nossos cursos, pessoal, é tudo assim, né? Toda a parte pedagógica, toda a parte de leis, sou eu que trabalho, né? E olha que eu sou chato, viu, pessoal? Então, dá o link aí, manda uma mensagem lá para o seu colega, para sua colega, e fala assim, a parte de assistir a novela, não fique esperando o Big Brother, vem assistir aqui o professor Joel aqui, né? Dá um beliscão, né? Fala, vamos lá assistir, vamos lá estudar para a gente, né, se empoderar na prática, para a gente ter argumento lá na escola para discutir. Escola é lugar de discussão. Então, aí uma Passos Veiga, né? Dando aí o joinha, né, pessoal? Obrigado. Se inscreva, quem não é inscrito. Coloca lá no grupo da escola. Tem tantos grupos de escola aí, fala, olha ali, ó, tem um xarope falando, mas tá falando algumas coisas que, né, positivo. Ah, deixa eu ver, o pessoal aí tá, né? O pessoal tá gostando aí, ninguém tá falando nada aqui? Não estão gostando, então vamos parar, né? Tô brincando, né? Tem gente aí que está se manifestando aí. Legal, beleza, tranquilo. É isso aí, pessoal. Devagarinho a gente vai,
né? Vamos fazer aí uma caminhada muito segura de empoderamento, isso é importante, isso faz uma grande diferença na nossa jornada, né? Mas o eixo pedagógico, para ir uma Passos Veiga, é que constrói a identidade da escola. Ele diz assim, a missão da escola é ensinar, e ensinar com competência, com qualidade, né? Dentre esse item, que é um prato cheio para a questão de concurso, e que muitas vezes o professor pode utilizar lá para discutir lá com a coordenadora, discutir ideias, né, pessoal? Ah, eu não gostei hoje do seu batom, acho que você está feia, né? Ao seu cabelo, né? Que discutir ideias, pessoal, para todo mundo crescer. Deve ser entendida como a própria organização pedagógica da escola, né? A identidade, a missão da escola, a qualidade na educação tem que ser entendida, tem que ser assumida como a própria organização da escola, né? É para isso que a escola existe, pessoal, né? O fator pedagógico, ele existe para construir uma identidade, uma educação de qualidade. Aí vai perguntar, mas o Joel fala tanto de educação de qualidade, muitos autores falam de educação de qualidade. O que significa propriamente educação de qualidade para esse universo de autores? Quando a gente pega a legislação lá, olha a educação de qualidade. Sabe o que significa educação de qualidade? É simples, pessoal. Onde o aluno aprende, se desenvolve. Ah, mas o aluno não aprende, não se desenvolve tanto, mas ele nunca será o mesmo, pessoal. No momento que ele entra dentro da escola, no momento que ele entra dentro da sala de aula, quando ele sai, ele não é o mesmo aluno. Alguma coisa ele aprendeu, alguma coisa serviu para ele. Se você chegar na sua sala de aula e sair, né, porque isso é importante para a gente leva tanta bordoada do sistema, né, pessoal? Muita bordoada. Quando você observa, olha o desenvolvimento desse aluno, né? Ali está a educação de qualidade. Ah, mas precisa se desenvolver muito? Não, pessoal. Educação é um processo que se dá ao longo da vida. É princípio da LDB que foi colocado recentemente. Então, significa que o aluno vai aprender durante toda a sua vida, mas ele entrou na sua sala. Ele se apropriou de algo que você, de repente, perdeu o final de semana. Perdeu momentos que você poderia estar lá com o filho, com o marido, né? Você se programou e você observou que a criança se desenvolveu. Educação de qualidade é isso, pessoal. É onde a criança aprende, é onde a criança se desenvolve e não precisa ser da noite para o dia, pessoal. Porque educação é uma tarefa árdua, que só sabe disso quem, em algum momento, passou dentro de uma sala de aula para trabalhar com a diversidade presente, né? Por isso que eu sempre falo, a sala de aula ela não é uma caixinha de fósforo aonde todos os alunos são iguais. Por isso que vocês também têm aí no nosso canal no YouTube uma aula, né, da Lúcia Maria Rezende, aonde ela trabalha com projeto político-pedagógico na perspectiva da diversidade, né, multicultural, aonde, né, todas as situações contidas na sociedade, que são múltiplas, que é diverso, eles se encontram dentro da sala de aula. Então, né, a identidade da escola é aquilo que o pedagógico, e quando eu falo pedagógico, né, aquilo que é planejado, aquilo que é oportunizado, aquilo que é refletido, né, oportuniza a aprendizagem aos alunos. As decisões devem priorizar ações de melhoria do ensino e aprendizagem. Nós poderíamos trabalhar aqui, aquela escada está linda, mas ela precisa ficar melhor, viu? Vamos lá participar do conselho de escola para, né, votar, para decidir, para mudar talvez o piso lá né? Olha o que aí uma Passos Veiga vem falar sobre o eixo pedagógico. Todas as decisões da escola devem priorizar ações para a melhoria do ensino e aprendizagem. É lógico, pessoal, a acessibilidade hoje em dia é lei. Lei deve ser encarado com bom senso também,
né? Mas, de repente, construir uma rampa. Eu trabalho numa escola, a biblioteca é no piso superior, só que não tem elevador, não tem rampa, e lá, de repente, que estuda lá na primeira sala, na segunda sala do piso, né, térreo, tem cadeirantes. Como que nós vamos fazer isso? Contar com a colaboração de outros alunos? Lógico, pessoal, se precisar fazer isso, tem que fazer. Mas será que não tem, né, situações para se refletir como que deve ser oportunizado o direito dessas crianças participarem sem precisarem contar, né, de repente, com situações desse tipo? Né? Não que não possa, muito pelo contrário, a solidariedade tem que existir sempre. Então, tudo que tem que ser feito na escola é pelo viés pedagógico para oportunizar e priorizar a melhoria do ensino e da aprendizagem. Olha que magnífica essa autora, pessoal. Para, de repente, eu chegar na escola e ouvir, não, mas isso é teoria. Teoria é uma coisa, a prática é outra. O que ela está falando é diferente daquilo que deve acontecer dentro das escolas? É a mesma coisa quando a gente pega a Délia Lerner, que nós vamos trabalhar também lá no curso, né? Quando ela fala lá que um formador, para ser formador, tem que estar lá respirando o ar da sala de aula, pessoal, Délia Lerner, ela tem uma escola de formação na Argentina. Ela só entende a formação se, de repente, o formador está lá para vivenciar as experiências que o professor está vivenciando, para crescer também, para oportunizar para ele um preparo para socializar experiências, estudos, socialização de boas práticas. Eu fico pé da vida quando a gente vai nas escolas, né? Coisas maravilhosas acontecendo, mas parece que fica só lá dentro da sala de aula. Quando muito, de repente, exposição ali, né? E aí a gente deixa a opinião pública dos meios de comunicação, das redes sociais, daquele grupinho de pais que não acompanha o seu filho, mas na primeiro, eu ouvi falar, já se transforma numa verdade. Mas aquela professora não faz nada, não trabalha e assim por diante. E a professora lá, de repente, desculpe a expressão, se matando para oportunizar o direito do filho dela. Nós deixamos o grupo de WhatsApp dos pais falarem contra a gente. Outro dia eu fiquei 2 dias numa escola falando, pessoal, nós temos que tirar a visão assistencialista que ainda está dentro da educação infantil. Quando eu falo, né, visão assistencialista, eu deixo meu filho lá para cuidar. Tem tanta gente, nem para cuidar não presta. Meu filho caiu. Quanta gente aí, não consegue nem cuidar. O filho não está lá só para ser cuidado. Está para ser cuidado e educado, né? Mas quando a gente não trabalha essa mentalidade na cabeça do pai, nós estamos lá como babás, né? Tem um monte de gente, que nem eles falam, é um monte de gente, né? Para cuidar. Aí a minha criança deixei lá, é um monte de gente para cuidar, nem cuidar, caiu. A criança tem que cair mesmo. Eu caía de pé de laranja, caía de cavalo lá no interior do Paraná, né? E graças a Deus não morri por isso. A criança cai em todos os lugares. Vai no shopping com o pai, cai. Se machuca, chega ralado. Vai no parque, se machuca. Tá na rua, cai, se machuca. Mas o único lugar que a criança não pode cair, aonde quer? Na escola. E se cair, lá tem um bando de incompetente. Pessoal, escola é movimento. A criança está em movimento. Acontece as coisas, né? Mas se a gente não trabalhar essa cabecinha desses, cabecinha de bagre, muitas vezes, de pai irresponsável, que chega lá achando que ele sabe tudo, não cuida nem o filho dele. Tem um filho, 2 filhos, 3 filhos dentro de casa. Deus nos acuda. Aí ele quer chegar lá, dar palpite furado, né? Apontar o dedo na educação de 400, de 500 alunos dentro da escola. Por que isso? Porque nós não trabalhamos essa participação como ela tem que acontecer. Esse pai tem que estar dentro da escola? Tem que estar dentro da escola, sim. Talvez para aprender. Porque gestão democrática é aprendizado.
É oportunizar aprendizado. E, de repente, o pai tem que aprender. Aliás, Mário Sérgio Cortella, que também é um dos meus grandes ídolos, ele fala, hoje nós temos que ensinar os pais a serem pais. Porque filho de 2, 3 anos, metendo a mão na cara do pai e o pai achando que isso é bonito. Então, o Mário Sérgio Cortella fala, nós temos que ensinar os pais a ser pais. Talvez a gestão democrática, a participação efetiva desses pais oportunize isso. Mas nós temos uma grande missão, mostrar para os pais que a criança não está lá só para ser cuidada, para ser educada, ela tem um projeto, tem um planejamento, né? Planejamento é só reclamação de pai. É uma semana sem os professores fazerem nada, estão lá fazendo, produzindo, elaborando para o ano inteiro. E eles não entendem isso. Não querem trabalhar. Tem um monte de professor lá, mas olha se eles estão atendendo os alunos, né? Entende o planejamento? Mas nós temos esse diálogo com os pais para dizer assim, nessa semana não vai ter aula porque no sistema tem o calendário que é planejamento. O que é o planejamento? Nós vamos trabalhar tudo aquilo que vamos construir junto com seu filho durante o ano todo, né? A gente muda a ideia do pai, viu? A gente muda, porque se a gente se calar, o grupo de WhatsApp dos pais fala mais forte do que a gente, né? Você é profissional, né? Que estou ouvindo e refletindo sobre o dia a dia. A Elaine está aqui, né, fazendo uma participação, como muitos, né? Muito obrigado aí, pessoal, pela participação de vocês, né? Nossa, coloca a bordoada nisso. Né? É complicado, né, pessoal? Muitas vezes a gente se depara com situações lá na escola, né, que a gente leva a bordoada mesmo. Também no eixo pedagógico, aí uma Passos Veiga, ela fala assim, que é necessário o fortalecimento de critérios próprios da organização da escola e da formação continuada dos professores. Pessoal, quando a gente espera tudo do sistema, nós não podemos contrariar o que é lei. Mas quando nós temos lá na LDB que a escola tem uma autonomia, tem uma parte diversificada a ser trabalhada, né? Essa parte trabalhada também quer dizer na organização de algumas situações dentro da escola. Eu falei anteriormente, trabalho por projeto é uma grande oportunidade para se trabalhar isso. É fácil trabalhar com projeto? Não é fácil, pessoal. Exige, e exige muito. Mas aí uma Passos Veiga, ela vem dizer assim, o eixo pedagógico, ele exige o fortalecimento de critérios próprios da organização da escola. É aquilo que é planejado, é aquilo que é discutido, é aquilo que é conversado dentro da escola. E aí chego eu lá como supervisor e digo, o que vocês estão fazendo está tudo errado. Eu tenho competência para fazer isso, pessoal? Claro que não. Por isso, quando eu falo supervisor, não é Deus, pessoal. Supervisor é mais um servidor que tem uma responsabilidade, claro, talvez maior do que todos que estejam lá, né? Responsabilidade, não que ele seja mais competente do que aqueles que estão lá trabalhando. A responsabilidade do supervisor né? Não pode prevaricar, não pode ser negligente, né? Mas eu posso chegar lá e destituir, eu tenho que conversar. De repente, eu observo alguma coisa, eu posso chegar e falar assim, mas se a gente fizesse de um outro jeito, não ficaria melhor? Né? Estou contribuindo. Mas ela está falando assim, eu tenho que fortalecer aquilo que é fruto de uma decisão coletiva, que nasceu, como Paulo Freire fala, né? Chão da escola. Aí vem o sistema para dizer assim, está tudo errado. E olha que nós temos pessoas que adoram, né? Descaracterizar, desprezar tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é construído lá na escola. Necessidade de acordos e parcerias e cooperação técnica. Ela fala isso para oportunizar. Eu falei anteriormente, cadê as parcerias da escola? Uma escola que não conversa com a sociedade, ela atende às necessidades dessa sociedade? Não. Então, ela vem falar, é necessidade de acordos e parcerias. Cadê as parcerias intersetoriais que outros autores falam, né? E que nós vamos estar discutindo, né?
no dia a dia, aí, nas nossas oportunidades de diálogo, né? Aonde que, de repente, a escola faz uma parceria com a UBS, com o posto de saúde, de repente, para fazer um projeto lá na escola? Tudo parece que não pode, ou que não se quer. Ah, tem um problema na rua, no bairro? Cadê as parcerias intersetoriais com a Secretaria de Segurança? Né? Cadê? De repente, secretário de Segurança, secretário da Educação trabalham no mesmo prédio. Não estou falando em termos municipais, estaduais ou até mesmo federais. E não se conversam. De repente, a Guarda Civil Metropolitana, para fazer um projeto na escola, conta com 2 ou 3 profissionais para atender 100, 200, 300 escolas. Aí a gente vai investir no quê? No combate, mas não na conscientização. Nós vamos investir na prisão e não na educação. Então é isso que ela vem falar, né? Acordos, parcerias com quem pode colaborar. Por quê, pessoal? Né? A educação é dever de todos, né? A escola que se preza. Vai buscar parceria, chega o Joel lá, supervisor, fala, Joel, a educação é dever de todos, cara. Então, nós vamos atrás de parcerias. Tem empresas que querem colaborar, né? Nós vamos atrás, tem a colaboração. Aonde que está na lei uma proibição com relação a isso? Agora, se tivesse, tudo bem, mas não tem, pessoal. Posso garantir para vocês. E olha que eu estudo lei direto, viu? Direto. Todos os dias eu estudo lei. Não existe proibição. Então, a gente tem que configurar um novo jeito, evidentemente, de conduzir o processo educativo, para atender a prerrogativa, né, daquilo que a sociedade exige. E por último, e não por último, né, mas em terceiro, na nossa linha de raciocínio, né, porque lá no livro também está assim, se vocês forem ler, ela vai colocar na ordem. O eixo financeiro, aí ela vem falar um pouquinho sobre o eixo financeiro, exige responsabilidade e maior autonomia da escola. Pessoal, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Quando maior a autonomia, maior a responsabilidade. Então, ela vem dizer assim, para se gerir a parte financeira da escola, exige, né, e se exige muita responsabilidade. E responsabilidade de todos. Quando eu falei anteriormente do conselho de escola, aí eu não sei quantos reais vem de verba. Se você chegar lá e falar assim, ó, diretor, quanto que nós recebemos de verba? Ele é obrigado a te mostrar. Aí parece que é uma caixinha que não pode ser aberta. Aquilo que é público, pessoal, ó, artigo 37 da Constituição Federal, que é aquele mesmo artigo que fala sobre concurso público. É o mesmo artigo que diz assim, ó, tem que ter concurso público, né? Ele fala sobre os 5 princípios, né, da administração pública. E a administração pública abre o leque. 5 princípios, que já caiu inúmeras vezes em concurso público. A gente pode traduzir numa palavrinha, os 5 princípios, né? Na palavra limpe, porque o que precisa em muitos espaços públicos é uma verdadeira limpeza, né? Então vamos lá pelo, né, os 5 princípios na palavra limpe, de limpar, de limpeza e assim por diante. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando eu falei assim, ó, quanto veio de verba? Princípio da publicidade, aquilo que é público tem que ser estar, né, disponível para todo mundo acompanhar, né? Legalidade, o L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Então, no princípio de publicidade, você tem que saber quantos reais vai de verba lá para a sua escola. Mas nós temos interesse em participar? Olha só. E uma Passos Veiga vem dizer isso, pessoal. Responsabilidade. A escola tem que ter autonomia para conversar sobre quais são as prioridades da escola, né?
mas tem lá o conselho de escola que faz, né, a referência. No eixo financeiro tem e deve ter o direcionamento e tem que estar muito bem claro lá no projeto político-pedagógico o controle dos recursos. Como que isso é feito? Né? O que é prioridade? O que vai ser prioridade? E aí, esse projeto político-pedagógico, ele tem que ser sempre revisitado. Não é para ser feito, guardado lá na gaveta. Ah, mas se o supervisor chegar, porque de repente o supervisor nunca vai olhar, né, o projeto político-pedagógico, mas é para ser revisitado. De repente chega um professor novo na escola, ó, nossa bandeira, nossa missão está aqui, ó. Dá uma olhadinha. Quando que vocês participaram de uma hora atividade, de um ATPC ou coisa do tipo, aonde a Bíblia do dia foi o projeto político-pedagógico para discutir alguma coisa que foi colocada lá e que foi construído por todos? Todos os dias? Que beleza, hein? Se não está, é um desafio, né? Entendeu, pessoal? É simples entender as coisas. Aí uma Passos Veiga vem conversar com a gente a respeito disso. Ela vem dizer assim, agora pergunto para vocês, é necessário publicidade das verbas? Claro que é. Então, teoria é uma coisa e prática é outra? O que ela vem dizer não se fundamenta ou não deve se fundamentar? Claro que tem que ser fundamentado, né? Tem que estar ali, visível para todos. O pai chegou, quero saber quantos reais vem de verba para a escola. O pai tem esse direito? Tem esse direito. Princípio da publicidade, a escola tem que oportunizar isso, né? Tem que ter responsabilidade na aplicação daquilo que a escola recebe. Responsabilidade significa quais são as prioridades. Dá para atender a tudo com relação às verbas? Fica longe do atendimento, mas é priorizar, né? Priorizar. E como é que a gente prioriza? No gosto do supervisor, no gosto do diretor? Não. É discutindo isso, é conversando, é buscando, né, a participação de todos, porque de repente, pessoal, uma pessoa agindo pela ideia dele, o equívoco pode acontecer. Quando duas ou mais pessoas estão conversando, diminui o risco do equívoco. Então, tem que se dialogar sobre aonde que a aplicação das verbas elas vão ser feitas. Necessidade de orçamento próprio de parcerias. Pessoal, olha só. O que eu falei anteriormente? Aonde que está na lei que é proibido a escola estabelecer parcerias com setores, inclusive privados? Não está na lei, pessoal. Não existe na lei proibição. Só que eu falo para vocês, pessoal. Eu, quando fui diretor, eu cheguei na escola, não tinha um centavo de verba, pessoal. Na frente da cozinha tinha um buracão enorme, a entrada da escola ridícula, né? O que eu fiz? Eu fui na subprefeitura e falei assim, ó, eu preciso. O subprefeito, na época, né, me forneceu 2, né, pedreiros da subprefeitura. Eu fui no material de construção, me deram 3 sacos de cimento. Fui atrás, bati nas portas, pessoal. Eu tenho necessidades. Eu vou cruzar os braços e esperar que o sistema venha me disponibilizar. Eu cheguei na escola num dia para a aula começar na segunda-feira. Sem um centavo de verba, até porque se eu tinha verba para utilizar, eu precisava do cheque. Não conhecia nenhuma pessoa na escola. E talvez foi... Inclusive, hoje uma professora mandou mensagem aqui, porque ela comentou numa situação no status que eu coloquei, e ela colocou: chefe, saudades, né? Isso enobrece a gente. O dia que eu fui me despedir da escola para assumir o cargo de supervisão, eu tenho o vídeo, está no meu Facebook. Os alunos fizeram um corredor, juntamente com os professores, né? Gritando o meu nome, que isso eu guardo e vou guardar para o resto da vida, né? Por quê? Porque eu dialogava com todos, com gregos e troianos. Isso significa, para aqueles que muitas vezes não concordavam com algumas coisas,
mas qualquer decisão tomava decisão coletiva. Então, olha só, pessoal, orçamento próprio significa gastar chinelo, pessoal, sola de sapato, e atrás também, né? Buscar parcerias. Tem muita gente boa querendo ajudar, porque sabe que as escolas, muitas vezes, elas não têm tudo aquilo que precisa para oportunizar a tão sonhada escola de qualidade. Então, ela fala, aí uma Passos Veiga fala, o eixo financeiro tem que oportunizar essas situações. Legal, né, pessoal? Eu duvido quem está assistindo, né? Você vai precisar, de repente, recorrer a outra aula sobre uma Passos Veiga para gabaritar em concurso e assim por diante, né? Não vai precisar, mas de jeito nenhum. Então, aproveitem aí, pessoal, ó, né? Aproveitem aí, deem o link, ó, tem aí dezenas de pessoas assistindo e só tem 9 links aqui a minha aula. É like, né? É que eu ainda sou lá do Paraná. Eu sou corrigido aqui também, viu, pessoal? Só isso? Olha só. E eu aqui, né, suando a camisa. Vamos lá, pessoal. Aperta ali que aí o YouTube entende, né? Evidentemente que está sendo aí positivo para vocês, beleza? E chama a atenção aí dos colegas para participar aí das nossas aulas, pessoal, é gratuito. Aula que nem essa, você vai fazer cursinho aí, custa caro, hein? Custa caro, hein? Então, chega lá na escola amanhã e fala assim, meu, assisti uma aula maravilhosa, mente um pouco lá, Deus perdoa, né? Fala assim, ó, foi positivo, abriu a mente, refletimos sobre isso, refletimos sobre aquilo. E aí, pessoal, lá no final da obra, né, ela faz uma menção sobre docência e competência, né? O que significa docência e competência? Para justificar que o fator pedagógico, quando ele é trabalhado com prioridade, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E aí, olha o que ela fala. A aprendizagem é consequência de um ensino de qualidade. Se nós querermos e quisermos, né, um ensino de qualidade, nós temos que, evidentemente, né, ter recursos. A gente tem que ter meios. Tudo isso, pessoal, tem que estar no projeto político-pedagógico da escola. Tudo isso tem que estar lá, né? Então, se tem investimento, a possibilidade é enorme da qualidade, né, ser uma realidade. Se não tiver, fica mais difícil. Então, ela coloca assim, ó, o projeto político-pedagógico tem que contemplar, né, meios para que existam recursos para que, evidentemente, né, o trabalho aconteça. A ação competente do professor, por isso a necessidade da formação continuada, necessita de uma postura dialógica de todos, né? Essa questão dialógica, ela se dá em todos os níveis, em todos os meios, não só lá na escola, né? Professor, que nem eu, por exemplo, aí, a discussão sobre vai ter concurso de diretor? Não, o sistema está conversando, está fazendo um levantamento para ver as questões. E onde que está o sindicato? Para conversar com o sistema, né? O sindicato que você paga lá mensalmente, que vem descontado, ele está te representando? Eu sou um profissional que eu preciso, eu invisto na minha formação, eu gostaria de ascender na carreira, e você paga um sindicato para te representar, tem que ter diálogo com o profissional, né? Então, pessoal, é isso que ela vem dizer, dialógica, postura dialógica é diálogo, é conversa, é formação continuada. É necessário reinventar a prática a partir dos resultados obtidos. Quando ela fala isso, é a reflexão, é o replanejar, porque nós, a partir do diagnóstico que nós fazemos, aliás,
a avaliação ela tem que sempre partir do diagnóstico, a avaliação diagnóstica, ela tem que nos oportunizar conhecimento para uma nova ação. E a Ilma Passos Veiga, ela vem trabalhar isso. É necessário reinventar a prática a partir dos resultados objetivos. Sabe quando a gente ouve alguns autores falar sobre o erro pedagógico? O erro nem sempre, pessoal, é o fim dos tempos. O erro, para quem reflete, para quem analisa, pode ser a oportunidade de uma fantástica nova ação oportunizada, né? Depende o olhar. Há necessidade de uma reflexão constante do porquê e como ensinar. Lá no projeto político-pedagógico, ela fala isso, pessoal. Reflexão constante do porquê da escola. Por que a escola existe? Por que ensinar? Como ensinar? Aí a gente pega Paulo Freire. O melhor método é aquele que oportuniza aprendizado. Tem aí os doutores, os técnicos. Não, isso vai dar resultado. Pessoal, essa é uma concepção minha. O melhor método que faz acontecer é aquele que oportuniza a aprendizagem para os clientes. Como foi que nós aprendemos? Para muitos olhar para trás e dizer assim, é um método ultrapassado, coisa e tal. E assim, a gente aprendia? Tem sua validade. Paulo Freire, aquilo que é tradicional, que tem um efeito, que tem um resultado, ele tem que ser resguardado. O que nós temos que tirar é aquilo que, de repente, sem sentido, né? Não tem mais sentido. Isso sim, a gente tem que, evidentemente, né, retirar. Deve-se oportunizar a interpretação e o uso adequado do conhecimento. Do conhecimento significa tudo aquilo que é produzido dentro da escola. Lembrando sempre, numa concepção construtivista, o aluno é o sujeito ativo, o aluno é o protagonista do conhecimento em todos os sentidos. E para concluir a obra, né? Inclusive eu coloquei aí, concluindo, deve-se ultrapassar a concepção de uma orientação centrada apenas nos elementos normativos. Quando a gente fala assim, deve ser ultrapassada a concepção de uma orientação centrada apenas nos elementos normativos, ela está querendo dizer assim, não seja meros executores. O projeto político-pedagógico deve oportunizar uma cara, uma identidade para a escola. E uma identidade que constrói conhecimento também, não só reproduz o conhecimento. Porque se nós, muitas vezes, ficarmos aí, né, à mercê das orientações centradas nos elementos normativos que vêm de fora, que vida a nossa escola vai ter? Né? Que vida? Né? Então, ela fala justamente que não pode ficar só isso. A escola tem uma autonomia. A escola ela tem que se construir, tem que construir a sua identidade. Deve-se oportunizar a construção da autonomia intelectual e emocional dos sujeitos, tornando-os aptos para participar, exercendo a sua plena cidadania. Olha como ela fala, né? Autonomia intelectual. Não existe educação de qualidade onde não se tem autonomia. O professor não tem autonomia, o aluno não tem autonomia, tudo é rígido, tudo parece-me que não pode colocar o pé fora do risco, né? Então, o que ela vem dizer a autonomia ela é importante para o desenvolvimento do sujeito, né? Do sujeito participativo, do sujeito que está ali para vivenciar uma ação e aprender com isso. Deve-se valorizar os elementos subjetivos e culturais do mundo concreto de onde os sujeitos vivem, interagem entre eles, né? Valorização da realidade aonde o aluno está inserido. Valorizar as vivências, as experiências que os alunos têm. Ilma Passos Veiga fala que isso tem que estar no projeto político-pedagógico da escola. E o PPP exige trabalho coletivo, comprometimento, enraizamento da escola em sua própria realidade na sua realidade, intencionalidade nas ações,
sequência, aprimoramento ao longo do tempo e avaliação. Avaliação em todos os sentidos. Não é só avaliação lá de mensurar uma nota para o aluno. É avaliar a instituição e o caminho que a instituição ela está fazendo. Beleza? Tudo isso, pessoal, tem que estar contido, é uma preocupação na construção do projeto político-pedagógico, né? E aí, se nós formos pegar, né, pegar aí como que deve se construir o projeto político-pedagógico, né? Nós temos aí N situações que podem ser trabalhadas, né? Por exemplo, né, se a gente for trabalhar em capítulo, né? Eu tenho aqui a minha colinha, por exemplo, o capítulo 1 pode ser trabalhado com relação à identificação. Se é um documento, não é um documento de 2 páginas, pessoal. É um documento que muitas vezes pode chegar aí a 60, 70, 80 páginas. Por isso que é um documento que é construído aos poucos, não é da noite para o dia, né? O capítulo pode ser só de identificação da escola. Dentro dessa identificação, ter os aspectos, os marcos históricos, né? O bairro, quando que o bairro foi fundado, para depois vir a escola. Então, tudo isso tem que estar escrito ali na primeira parte do projeto político-pedagógico. Num capítulo segundo, pode ser trabalhado aí a questão da visão e a missão da escola. E missão, pessoal, tem que estar fundamentada em princípios. Quais são os princípios que nós seguimos lá dentro da nossa escola? O documento da escola de vocês tem isso? Então tem que construir. Tem que construir, é desafio, pessoal. Num capítulo terceiro, né? A organização escolar. Como que a escola está organizada para atender com qualidade os alunos, né? Como que é a estrutura organizacional em si? Como que é a estrutura física? Quantas salas de aula tem os alunos? Para a capacidade de atendimento de quantos alunos? Tudo isso deve estar fundamentado no projeto político-pedagógico da escola. Quais são os objetivos e as metas que nós temos? Aí entra a questão dos objetivos institucionais, que é da escola, e os objetivos educacionais, que são diferentes. Então, é um outro capítulo que pode ser feito lá dentro, né? Evidentemente, da construção do projeto político-pedagógico. Eu amaria, pessoal, ser um formador para a construção do projeto político-pedagógico, né? Mas eu nunca fui convidado, pessoal. Nunca fui convidado para participar, dizer assim, ó, você pode colaborar, né? Gostaria imensamente de participar aí, de compor, de repente, um grupo de trabalho para, né, a gente trabalhar essas questões. Isso é desafiante, isso faz a gente crescer, né? Então, olha só, num outro capítulo, objetivos e metas, objetivos institucionais. Um outro capítulo, princípios educativos. Quais são? Aí a gente tem aí que a educação, ela deve estar fundamentada nos direitos humanos. Isso não é uma coisa que eu estou falando, pessoal, né? O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação ela tem que ser pautada em direitos humanos. Então, os princípios educativos, os pressupostos educacionais, nós falamos de gestão democrática, é um princípio. Gestão democrática é um pressuposto que deve estar balizado. Eu falei educação inclusiva, que é para todos. Como que é? Como que a escola está? Ela está aberta a todas? E aberta a todos significa oportunizar uma vivência saudável para todos. Então, entra dentro desses pressupostos aqui, educação inclusiva, o atendimento do AE, na minha escola tem a EJA. Como que nós vamos fundamentar esse pressuposto educativo para os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na educação ou na idade certa, né? A proposta curricular, como que é o currículo que a gente trabalha? Só aquele direcionado pelo sistema? Ou a gente faz uso de assumir a responsabilidade, a autonomia e construir um currículo que conversa efetivamente com a realidade do aluno, né? É um outro capítulo que pode ser, né?
Foi? Pessoal, agora vocês estão me vendo alto aqui, né? Cara a cara, né? Nós tivemos um probleminha aqui, mas eu já estava finalizando aqui a apresentação, que na verdade estou nas minhas anotações aqui, né? Quando eu estava falando de plano de ação, né? Dentro da proposta curricular, na proposta curricular, pessoal, tem que ter lá os projetos que vão ser trabalhados dentro da escola, plano de ação, como que nós vamos construir estratégias para que se efetive o projeto político-pedagógico. Ó, eu também tenho um passarinho aqui, pessoal, eles estão felizes aqui conversando comigo também, ó, eles querem participar da aula, ó, a essa hora eles estão cantando aqui, viu, pessoal? Então, plano de ação, quais são as estratégias, os recursos, o que, que vai ser mobilizado, né, na comunidade educativa para que se efetive tudo aquilo que a gente precisa na educação para fazer as coisas acontecer, né? Implementação, que é justamente colocar em prática tudo aquilo que foi planejado, e a avaliação, que não pode deixar de existir, pessoal, né? A avaliação sempre deve estar no norte das discussões, né? Deve sempre partir de uma reflexão para, evidentemente, entender se tudo aquilo que foi planejado no coletivo está acontecendo, ou se, de repente, é apenas um, dois ou três que estão trabalhando o planejado por todos. E aí, nas considerações finais, entram, claro, as referências. Eu iniciei a nossa aula, pessoal, tanto na quarta-feira passada como nessa, apresentando aí alguns princípios e artigos lá da LDB. É uma referência. Eu estou apresentando para vocês uma das obras célebres, quando se fala em discussão de projeto político-pedagógico, em proposta curricular, em reflexão para empoderar um ensino de qualidade, que é, né, justamente as dimensões do projeto político-pedagógico, na configuração, na construção do projeto político-pedagógico, e uma passus leiga necessidade absoluta. É uma referência bibliográfica, né? Lúcia Maria, né, Rezende, que trabalha o projeto político-pedagógico na perspectiva multicultural, é outra referência. Então, a parte final, né, na configuração, eu dei aqui exemplos de como pode ser isso, porque muitas pessoas vão assistir, né, a nossa live posteriormente, né, porque vai ficar disponível aí no YouTube. Então, pessoal, né, importantíssimas referências, porque daí não é acho. Beleza, pessoal? Lembrando a vocês que nós vamos, até o final de semana aí, estar oportunizando, né, e publicando o nosso curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Guarulhos, e isso eu garanto para vocês, porque eu estive conversando lá com o pessoal, né, até abril, né, eles publicam aí o edital, o VUNESP no pedaço. O VUNESP é sensacional, pessoal, melhor banca examinadora, né? E aí, para aqueles que evidentemente quiserem adquirir posteriormente, né, o nosso curso ele vai ser da seguinte forma, pessoal. Nós vamos trabalhar o pré-edital. Pré-edital significa nós não temos uma bibliografia estabelecida. A referência sempre é o último edital que teve. Quando sair publicado o edital, quem está matriculado no pré-edital vai continuar estudando sem acréscimo de valor algum, né? O nosso curso sempre é pela plataforma Hotmart, que é uma plataforma que ela cobra uma porcentagem alta nossa, mas ela nos dá todo o suporte. Então, o nosso curso ele é feito por aulas ao vivo, como essas. O meu curso é assim, pessoal. Eu trabalho as obras dessa forma. Não tem como não aprender isso, né? E disponibilizo os materiais conforme esse material que eu disponibilizei aí, e deixo também para que o aluno possa entender, porque eu, particularmente, sou muito visual no estudo. Eu tenho que acompanhar o que está escrito para conseguir gravar mais. Então, eu disponibilizo isso não só na hora que eu estou trabalhando, como com antecedência para que aquele aluno faça as anotações pertinentes,
que faça a impressão e aí só vai anotando, né? E, evidentemente, pessoal, né, se tratando de concurso da prefeitura, né, uma porcentagem, assim, bastante considerável de toda essa bibliografia também, tendo o concurso de diretor, vai estar lá na bibliografia. Até o final de semana aí a gente tem novidades com relação a isso. Aproveitem aí, se inscrevam, chamem a atenção dos colegas, disponibilizem para as escolas aí para entrarem, que sempre nós estaremos conversando a respeito. Dúvidas, pessoal? Né? Falo bastante, né? Falo, o pessoal aí me chama a atenção que eu começo a falar, mas graças a Deus, pessoal, isso também, a retórica é fruto de muito estudo, de muita leitura, de muito preparo, porque nós somos profissionais da educação e temos que, né, investir na nossa formação. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser tirar, né, alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. A Viviane está colocando, agradeço por estar dividindo o seu conhecimento. Isso para mim é um prazer enorme, vocês não sabem o quanto eu me sinto feliz de poder, né, um cidadão que saiu lá no meio do mato, que não tinha nem um chinelo decente para colocar no pé para estudar, né, estar, né, de repente, numa rede tão importante quanto da Prefeitura de Guarulhos e oportunizar aí a gente, né, estar dividindo conhecimento para refletir, para, né, de repente, empoderar nossa prática, para oportunizar situações melhores para o aluno. Não tenha dúvida nenhuma que, para mim, é um privilégio muito grande estar com vocês. Então, se tiver dúvida, aí fiquem à vontade. A Elaine, professor Joel, você é profissional, que estou ouvindo e refletindo sobre o dia de hoje. Bom, muito bom. Isso é muito feliz, viu? A Silmara, estou gostando muito das explicações, fico feliz, né, de estar contribuindo aí. Eu estou dando uma olhada aqui nas situações anteriores aqui que foram colocadas, né? Beleza, tranquilos. Voltando. Vamos ver se alguém... Tá. Beleza, pessoal? Vocês têm aí os nossos, né, os nossos contatos disponíveis. Qualquer dúvida aí, de repente, a gente está aí à disposição. Claro que a rotina da gente no dia a dia é bastante corrida, né? Mas a gente sempre reserva aí momentos para estar compartilhando, né, e refletindo aí sobre tudo aquilo que direciona o nosso dia a dia, né? A Silmara, obrigado, Silmara. Obrigado por toda a explicação. Não vi o tempo passar. Pior que passa rápido mesmo, viu? Passa rápido mesmo, né? Os conteúdos são gostosos da gente estar refletindo aí, né? Então, obrigado pela participação de vocês, né? Eu vou me organizar aí para na quarta-feira a gente ter um outro conteúdo assim bastante relevante, né? Conforme projeto político-pedagógico, falo de projeto, eu vou selecionar uma autora aí para a gente falar um pouquinho de trabalho com projetos dentro das escolas, que é importantíssimo, as reflexões. Beleza? Um abraço a todos aí, muito obrigado pela paciência, obrigado aí por compartilhar o tempo de vocês conosco aí e, evidentemente, a gente poder estar aí refletindo sobre tudo aquilo que faz a diferença na nossa prática, no dia a dia lá na escola. Então, boa noite a todos, bom descanso e um resto de semana aí bastante empoderado aí nas atividades pedagógicas que vocês desempenham, cada um aí, evidentemente, nas suas devidas funções. Então, um abraço a todos e muito obrigado.